colocar essa imagem é a eficiência energética. A eficiência energética é praticamente, como você se enxerga, a coisa mais importante que as pesquisas do mundo. E depois da eficiência energética, vai a utilização de energia, ou alguns pesquisadores usam só a palavra de eficiência, ou Internet das Coisas. Mas em o que vai a minha área, para o que eu queria mostrar, a previsão sigue sendo um tema em foco, sigue sendo muitas pesquisas usadas, e o que leva a previsão vai levar a algumas coisas em especiais que eu marquei, que queria marcar, que é a optimização, as redes neuronais, o aprendizagem profundo, mais pequenito, né? A muitos algoritmos genéticos. E por aqui a gente vai encontrar as famosas redes inteligentes, ou Smart Gear. Mas quando a gente fala de previsão, não só fala de Smart Gear, tanto é que fica mais pequeno. Previsão também contém a energia renovável, como a energia solar. A, se fala muito, se trabalha muito com previsão do vento, né? E não só através de Smart Grid, sino previsão especialmente quando a gente fala do vento, que mais se trabalha com os parques eólicos e a previsão em grande escala. Por isso, ele praticamente tem, ele é quase tão importante como a previsão, né? Isso é um marco de um contexto geral. E tudo isso está basado no 2019. Então, muitas das coisas que está aqui é o que pesquisadores estão pesquisando na atualidade e os últimos temas. Claro que, como eu vou falar a continuação, muitos dos temas já estão como avançando. E uma coisa que eu queria marcar é uma imagem que eu encontrei, uma nota técnica do Instituto de Pesquisa, a transformação da energia. Ela marcou muito quando eu a vi, porque ela mostra-se a nossa rede atual e é como ela se está transformando para redes inteligentes. E nessa transformação, ela envolve a geração distribuída, a eficiência energética, a resposta em demanda, aos veículos elétricos e os armazenamentos de energia como as baterias. Apesar de que pouco que eu quero dar ao trabalho é a determinação da previsão da carga através da geração, pode ser geração distribuída, ela meio começa, como seria falar um pouco, ela vai depender de que tipo de usuários usam veículos elétricos, a energia renovável, se eles estão usando tudo. E é uma imagem que tinha marcado muito a ideia de como ela está avançando e como talvez, como esta imagem aqui chega um ponto, né? Talvez daqui a uns anos seja tão fácil manejar tudo no sistema elétrico desde nosso celular em uma rede inteligente. Bom, agora sim, entrando no contexto da curva de carga especificamente e das previsões, o porquê é importante estudar previsões de energia. Ela é muito importante para o planejamento da demanda de energia. O que acontece quando a gente não tem uma boa curva de carga, não tem um bom plano? A gente evita perder as perdas econômicas, o excesso de energia pode gerada, muitas vezes excesso de energia é completamente desperdiciada, ou muitas vezes se necessita muito banco de baterias. No pior dos casos, uma previsão errada pode gerar reclamações por falta de energia. Por isso que a demanda de energia ha passado várias décadas e sigue sendo tão importante, especialmente com as mudanças que está sofrendo, as mudanças em quanto à tecnologia que está sofrendo atualmente as redes elétricas. Muitas a demanda é praticamente influenciada por por dois fatores externos, que são os climáticos, como a temperatura, umidade, vento e demais variáveis climáticas. E outro fator que influencia muito a demanda são as variáveis sociais, como a renda, a ocupação. Uma das coisas que a gente marca como a demanda no futuro vai ser a influência do uso dos carros elétricos. Isso pode gerar que já não se poderá trabalhar cada usuário como um todo, porque o uso dos carros elétricos pode gerar demasiada demanda. Outra coisa importante que marcou minha pesquisa
a base de dados que eu uso especificamente, a famosa Time of Use, que é a tarifa do tipo tempo de uso, que divide o dia em períodos de energia elétrica e oferece uma programação de tarifas para cada período. Esta tarifa no Brasil está implementada como a tarifa branca, e ela também, a gente vai marcar que cada consumidor das tarifas se vai adaptando de uma forma que a curva de carga vai mudando, já não vai ser as mesmas curvas de cargas para todos os usuários. E por último, uma parte que marca muito também a interesse dessa pesquisa é a microgeração distribuída para os sistemas de aquecimento de água, sistemas de esfriamento, porque aí marcaria que as pessoas usam geração distribuída, mas também usam a rede elétrica, o que mostra uma dificuldade maior para a previsão. Para começar, eu fiz uma revisão bibliométrica com a base Scopus, considerando o período 2015 a 2016. Esta revisión bibliométrica usó como palavra-chave Short Term Law Forecast, que significa previsión de energía en corto tiempo. Ela não está organizada, as palavras que se mostram aqui são praticamente as mais citadas. O software que eu usei, o software VoiceViewer, este software faz cluster, faz agrupamentos dos principais tipos de palavras-chave e as principais relações. Então, nós vamos ter o nosso cluster de aprendizagem profundo, que ele vai marcar as principais técnicas de aprendizagem profundo e vai falar com consumidores residenciais. Nós vamos ter o nosso cluster de inteligência artificial, que vai falar sobre os métodos clássicos, os similares dias, as técnicas ARIMA, que são as técnicas estadísticas, e vai falar com regressão e vai estar muito mais ligado às coisas um pouco mais clássicas. Por outro lado, nós vamos ter a energia renovável em cor amarelo, que vai falar sobre os veículos elétricos, a energia fotovoltaica, a energia do vento. Muitas das pessoas que trabalham com energia renovável, elas marcam muito incerteza, né? Porque a incerteza de saber o que está acontecendo com o vento, se vai ter muito vento, não vai ter, para eles marca muito incerteza. E por último, nós temos este outro cluster de aqui, que ele trabalha muito com a Empirical Model Decomposition, que são todas as técnicas que estão ligadas à descomposição de características, a extração de características. Muitos deles eles estão buscando muitos dos desafios das redes neuronais é determinar quais são as características que podem gerar uma melhor ou uma pior previsão. Então, estas técnicas de Empirical Model Decomposition e Weber, e muitas das que estão trabalhando nesta área, o RF, trabalham muito com os próprios clusters, como o Camis, trabalha muito com extrator de características. Para continuar nosso panorama da pesquisa, coloquei esta imagem para mostrar o avanço no tempo. Como algumas pesquisas eram muito importantes, começaram a ser, como dizer, cambiando no tempo. Aqui ela está, a principal palavra que eu considero short term law forecasting, lo que o cluster maior. Vocês enxergam aqui o que está mais da moda, se poderia dizer, como uma palavra, o que é mais escrito no avance do tempo, que está mais próximo aos últimos anos, essas técnicas de aprendizagem profundo. Todo o cluster de DeepWare, de LSTM, RNN, que a gente vai falar um pouco de extração de caráter, e que foi quedando um pouco mais para trás com as técnicas clássicas, ainda que as técnicas clássicas estão sendo completamente aprimoradas, como vou mostrar nos seguintes casos, e essas técnicas vão marcando com muitas características, podem ser tão buenas como o DeepWare. Este gráfico de aqui eu quis mostrar a diferença do anterior. Eu não conseguiria falar de tudo. Eu decidi mostrar o que é mais importante para a literatura e eu consegui limitar o cluster com palavras que no mínimo se repitam 30 vezes. E
generó este gráfico. Este gráfico está fuerte marcado por el tipo R, que se repite mucho, por las técnicas estadísticas, por las series de tiempo, por las energías renovables, a previsión con energía renovable, previsión fotovoltaica, y por las técnicas anteriores, técnicas clásicas, extracción de características, y eso que vengo más o menos a falar hoy, un poco de ese avance das técnicas em cada um. Assim, bom, já analisei todas as técnicas. Eu quis mostrar esse gráfico porque o que eu estou interessada em entender da literatura. Me interessa saber se os autores usam alguma técnica de optimização, se eles utilizam as técnicas famosas como algoritmos genéticos, se eles só testam o erro para encontrar os hiperparâmetros ou se usam algum outro método de otimização. Que entradas eles usam? Eles usam as entradas de dia, hora, as entradas clima, temperatura, utilizam fatores socioeconômicos, utilizam variáveis como conforto térmico. Quais são os parâmetros que optimizam, dependendo se otimizam os neurônios, o número de épocas, a função de ativação, que tipo de métrica eles usam, quais são as bases de dados, se uma base pública, privada, o número de consumidores, a localização geográfica da base, e quais são as principais metodologias. Aqui estão só as metodologias de aprendizagem profundo, mas eu vou falar um pouco de ambas. Então, respondendo essas perguntas que eu plantei, a primeira coisa que eu quis mostrar que foi um consenso de praticamente a maioria dos autores trabalham com métricas de previsão com dois tipos de métricas, o erro em porcentagem absoluto médio, o MAP do inglês, o erro quadrático médio. O erro de porcentagem absoluto médio envolve o cálculo de algo e o valor predicto para o modelo implementado em porcentagem. E o erro de quadrático médio, muito usado, conhecido e muito usado como para optimização, ele envolve também o alvo e o valor predicto pelo modelo implementado. Bom, eu deixei muito marcado, porque a gente vai enxergar a continuação que quando a gente fala dos métodos clássicos, que eu não vou dar muito aprofundado, a maioria dos métodos clássicos precisam de hiperparâmetros específicos e são optimizados. A optimização deles, geralmente, a função alvo que optimizamos é esta, o erro quadrático médio. Eu quis colocar a maior parte de coisas em pares porque, sendo uma parêntese ou uma brincadeira, daria para dizer que são métodos concorrentes. Quando a pessoa que fala sobre redes neuronais multicamadas de perceptron, vai dizer que é melhor que a máquina de vetores de suporte e vice-versa. A pessoa que trabalha com máquina de vetores de suporte vai dizer que é melhor que a multiperception. A característica da multiperception é que ela optimiza os pesos. O objetivo dela é atualizar os pesos. O problema dela é que cai facilmente em overfitting. A diferença com a máquina de vetores de suporte, a máquina de vetores de suporte é praticamente isso, né? É um hiperplano. No hiperplano passa uma linha reta e começa a classificar de um lado a outro. Quando a gente faz classificação e quando esse faz regressão, ele vai tentando seguir a curva. A dificuldade do hiperplano da máquina de vetores de suporte é saber qual é o valor ideal, se poderia falar, deste y de aqui, para saber que abarque o suficiente como para conter todos os elementos que querem ser colocados. Qual é o problema das máquinas de vetores de suporte? Elas podem ter um excesso de cálculos e muitas vezes, se este hiperplano fosse muito pequeno, chegasse muito próximo do zero, às vezes elas não conseguem chegar a uma solução. E para trabalhar com regressão, as máquinas de vetores de suporte foram idealmente desenhadas linearmente. Esta mudança, que seria uma máquina de vetor de suporte não linear,
precisa de un kernel o un núcleo, que es el mismo núcleo que se usa en la regresión. Estos dos métodos, eles praticamente na literatura precisam de parâmetros ou hiperparâmetros que geralmente são optimizados. No caso das redes multiperception, elas precisam de optimizar o alfa, a taxa de aprendizagem, a taxa do momento, o número de camadas. No caso da máquina de vetores de suporte, precisam otimizar este y de aqui e outras variáveis que eu vou apresentar. Na atualidade, existem dois principais também, por isso falo que são dois algoritmos que são muito usados na otimização tanto das MLP como das máquinas de vetores de suporte, que são os algoritmos genéticos e a optimização por enjambre de partículas. Os algoritmos genéticos, eles partem da evolução computacional dos algoritmos e são uma búsqueda basada na teoria da evolução natural. Eles entendem a um indivíduo, partem para uma mutação. Da mutação, eles têm um cruzamento e uma seleção que vai eliminando o indivíduo. Como eu brinco que seu concorrente, a otimização por enjambre de partículas, parte das variáveis sociais. Ele parte da posição da partícula, ele olha a partícula com relação à melhor partícula do grupo e com relação à melhor partícula entre elas mesmas. Com essas duas partículas, essa é a melhor partícula individual do grupo e essa é a melhor posição global. Ele consegue encontrar a posição atual. Este método foi criado por um psicólogo e analisa a influência social da população. É meio como uma analogia de analisar como as pessoas se comportam e como nos influenciamos, mas e como somos influenciados por o resto. Em este caso, seria por o resto de partículas influenciam para ter a posição atual. Ele tem memória. ¿Por qué se utiliza algoritmos genéticos y optimización por enjambre de partículas o algún otro algoritmo evolutivo? Porque eles não requer aproximação ao gradiente à função objetiva. Como eu falei, a função objetiva, geralmente o AMC, que é o erro quadrático, e essa função objetiva, a gente sempre está otimizando a população e a gente está selecionando quais são de todos os parâmetros que a gente, quais são os parâmetros, todos os parâmetros que a gente coloca aqui, a taxa de aprendizagem, taxa de momento, número de épocas, número de neurônios, número de camadas ocultas, eles são parte da população, do conjunto. Esses parâmetros geram um MCE mínimo. E esse MCE mínimo que a evolução ativa decide qual destes parâmetros que aqui a gente está enxergando são os parâmetros que dão o conjunto de indivíduos óptimos. No caso da máquina de vetores de suporte, ela otimiza o Y que estava falando, o limite superior do erro, o limite o Y superior e inferior, a função de custo C, e muitas vezes os parâmetros de núcleo, como a variância, quando a gente trabalha com núcleos gaussianos. Hasta aqui a gente está falando das técnicas clássicas. Nas técnicas clássicas, praticamente na literatura mostra que já há necessidade de ser otimizada. Eu que quis mostrar qual é o avanço das técnicas clássicas para o aprendizagem profundo. Quando a gente trabalha com algoritmos multiperception, a gente trabalha praticamente com isso, a descida do gradiente estocástico. A descida do gradiente estocástico, ela precisa ter uma taxa de aprendizagem e muitas vezes, quando a evolução da inteligência, se a gente regressasse no tempo 2010, 2005, essa taxa de aprendizagem não era muito fácil de obter. Variava muito e dependia muito do resultado. Na atualidade, a gente, no aprendizagem profundo, a gente trabalha com o famoso algoritmo de optimização Adam. Este algoritmo de optimização Adam, ele não é que dê que ser uma descida do gradiente, só que é uma descida do gradiente
considera uma taxa de aprendizagem óptima. Isso significa que a taxa de aprendizagem ela já não é única, ela vai se atualizando com o passo das décadas, permitindo que ele faça uma búsqueda faça uma búsqueda inicial muito ampla e depois, já com o passar do tempo, ela faz uma búsqueda muito mais profunda, com uma taxa de aprendizagem muito mais pequena. O Adam é um algoritmo que usou as duas melhores, a ADA Delta, o algoritmo que criou esta taxa de aprendizagem, que usa a melhor da ADA Delta na taxa de aprendizagem e o melhor da MRC Pro. O MRC Pro considera que existem duas taxas do momento, o primeiro momento e o segundo momento. A imagem que não ficou muito clara, ela mostra o que faz o aprendizagem no momento. Quando este é o ponto de partida, a primeira gráfico é uma taxa de uma partícula se mexendo-se em momento e a segunda é uma partícula mexendo-se com momento. Se a gente enxerga que o momento gera uma aceleração e em vez de ela vir aqui e simplesmente cair, em este caso é uma curva sem momento. Então ela chega aqui e cai e volta a ser impulsada. Em este caso ela chega aqui, o momento não la faz cair, lhe permite uma aceleração. Aí alguns algoritmos muito mais avançados já trabalham com o momento não mais avançado, se pode dizer, umas influências mais atuais, trabalham já com o momento de Sterov. A diferença do momento do Sterov é que ele não vai hacia aqui, ele vai para o outro lado. É um negativo que marca a diferença. Se a gente voltasse para um algoritmo clássico, ele praticamente precisaria um algoritmo de optimização para saber nossa taxa de aprendizagem, nossa taxa do momento, e não necessariamente ele chegaria a resultados, chegaria praticamente a resultados. Esta imagem, eu coloquei uma evolução de todos os algoritmos de otimização para uma multilayer perception. Então, a gente vê aqui, o que tem melhor evolução com o passar do tempo é o Adam. E o segundo melhor é este aqui, estocástico gradiente descente, que é o método praticamente clássico com o momento de Nesterov. Mas este método de aqui, ele praticamente precisa de uma taxa de aprendizagem, de uma optimização da taxa de aprendizagem. Claro que na atualidade também já se consegue trabalhar com estocástico gradiente descente com uma taxa de aprendizagem adaptativa, mas também queria dizer em que momento ela vai cair, qual vai ser a condição que permita a taxa de aprendizagem cair. E com relação ao algoritmo Adam, as pessoas simplesmente trabalham com o algoritmo Adam, não se preocupam mais por otimizar a taxa de aprendizagem. Solo dela fica claro que o número de neurônios, uma coisa que eles vão a trabalhar, o número de épocas e também o número de. Vamos a passar agora para existem dois principais algoritmos de aprendizagem profunda, que são as redes neuronais recorrentes. Cada uma é especializada em uma área. As redes neuronais recorrentes são especializadas em séries de tempos e são tempos ou traduções de texto. Elas são muito utilizadas em previsão por ser especializadas e esta é a principal imagem que marca redes profundas, porque eles veem o passagem do tempo. Nós estamos aqui em um XT, a rede vai ver para um XT mais um e um tempo atrás. E como vamos a ver, elas perseguem almacenar a importância da memória. Não, elas não seriam suas redes concorrentes, seria outro tipo muito utilizado das redes neuronais profundas, seriam as redes neuronais convolucionais. Elas são especializadas em classificação de imagens ou extração de características. Então, nós podemos ver esta imagem. Nós temos aqui nossa base de dados. As camadas convolucionadas permitem a ela, com a ajuda dos filtros, permitem filtrar e generar vários filtros. Pode ser um número de filtros que vão a permitir a cada uma delas colocar uma característica específica
hasta ir extrayendo y llegar a una solución que realmente cuando trabaja como clasificación de imágenes, él consigue extraer exactamente las principales características, más a ventaja de trabajar con redes convolucionales es que ellos precisan menos memoria al ir dividiendo a base de datos y siendo más compexada y también él só guarda as características, só extrai o que é importante, o que não é importante vai desaparecendo, como dizer. As duas principais recorrentes que usam a previsão é a Long Short Terminal Memory, essa sim é a concorrente da Long Short Terminal Memory, a Gate Recurrent Unit. Se nós enxergamos aqui, vamos a enxergar que tanto como a Long Short Terminal Memory e a Gate Recurrent Memory são duas células. A ideia delas foi criar o problema de redes recorrentes. Elas tinham o desvanecimento do gradiente ou a explosão do gradiente. O desvanecimento do gradiente significa gradientes muito pequenos, praticamente em zero, ou explosão de gradiente, gradientes muito elevados. Eles criaram todas umas comportas de controle, donde HT mostra o que se vai guardar. E a principal diferença com as redes clássicas é que elas trabalham com a tangente hiperbólica, que é a função de ativação. Ela garante que o gradiente não se desvaneça a sua derivada ser muito mais próxima a 1, que com relação quando a gente trabalha com a função Simode, que sua derivada é mais próxima a 0. Ela tem um sistema de armazenamento, que é este CT-1. Ele vai gerando. Eu não coloquei as equações. Se alguém precisar mais de informação, pode perguntar. Eu quis tentar dar um realce, porque aí aqui vai perceber que a gente vai olvidar. Praticamente isso que não é uma memória, né? Vai permitindo ir memorizando as partes da previsão que necessita. Com relação às GRU, ela é uma simplificação da LSTM. Uma simplificação ao ter menos comportas, como a gente enxerga, tem menos, já não tem esse estado HT, esse é o estado anterior, já não tem um estado oculto, e ele também memoriza, mas todo isso se faz em um só passo, já não precisa estar tendo mais comportas. Bom, agora eu queria mostrar um pouco mais da minha pesquisa. Eu mostrei todas as redes e qual é a minha problemática. Para mostrar minha problemática, eu quis mostrar minha base de dados. Minha base de dados é a base de dados do projeto Smart Meter Electrical Consumer da Comissão de Energia Reguladora SER. O objetivo desta base foi determinar o análise das diferenças de tarifas de consumo, as TEOB que eu falei no início. A base tem 4.225 consumidores residenciais. O período de medição é no 14 de julho de 2009 ao 31 de dezembro de 2010 e a taxa de amostragem é de 30 minutos. Quais são as tarifas que eles evaluam? Como eles estão interessados em avaliar como os usuários se mexem com certos incentivos. Se vocês vão enxergar, o preço de por centavo de euro. A tarifa A vai aumentando o preço à medida que passa a tarifa A e aqui vai diminuindo. E no horário de fins de semana, eles mantêm o mesmo valor fixo e no horário de fins de semana é igual. Como ela está constituída? A tarifa, o grupo de controle que a gente chama, é um grupo que não se mexe com o preço. O grupo A, a base vai ser o mais balanceada possível, mas muitos consumidores terminaram saindo da pesquisa e foi quedando desbalanceado. Então, a gente tem um grupo de controle A, um grupo de controle B com 438, um grupo de controle C com 1.118 e um grupo de controle D com 433 e o grupo de fins de semana, que é praticamente com muitos medidores.
Agora, mostrando a problemática da minha pesquisa, eu quis mostrar como funciona o consumo agregado da base com os 4.000 consumidores. Você enxerga, a gente agregando tudo eles, ela fica uma coisa muito mais fácil de predecir. A gente está enxergando na semana, aqui fica exatamente o fim de semana, onde praticamente os 4 primeiros dias apresentam uma mesma forma de onda, e ela é muito mais simples. Se agora a gente enxerga o consumo agregado da tarifa para os fins de semana, a gente vai enxergar que a tarifa do fim de semana, ela só envolve, como eu falei, 46 consumidores, ela, ela tem padrões de cada dia diferente, como vocês enxergavam, ainda que a pessoa era retribuída por tentar consumir os fins de semana com um menor valor, ela não consegue mandar seu consumo para os fins de semana. Agora eu queria mostrar o que acontece com cada um dos grupos quando a gente enxerga uma semana. Como vocês estão enxergando, entre mais as tarifas, entre mais as tarifas se vão mostrando separadamente, elas apresentam umas características diferentes. O grupo D é o grupo que está muito interessado em ahorrar energia. Então, se vocês enxergam, eles conseguem, como para eles, a hora pico é a hora que eles não têm que consumir, eles se consideram, consideram disciplinados e sabem que eles vão conseguir sair da hora pico porque pagam extremadamente mais por trabalhar na hora pico e elas conseguem. Ela praticamente não tem um pico muito estabelecido em uma hora e se não tem um pico muito mais estável. O vermelho que está aqui é a nossa tarifa de controle, que ele é o consumo que nós estamos enxergados a acostumbrar com um pico em certa hora e depois para. O grupo B, o grupo A e o grupo C, eles são os consumidores que não se importam com quanto eles estão gastando, eles não se conseguem adaptar com relação ao consumo, eles seguem consumindo nas horas pico e eles não estão interessados em se preocupar com perder conforto. Se nós analisamos ainda mais de perto, analisamos dois consumidores, a base, como é da Irlanda, se preocupa muito por o frio. E eles têm vários sistemas de aquecimento. E em muitas das residências se encontra não só um sistema, não só o sistema elétrico, também um sistema a óleo, a gás. Eu peguei dois consumidores com um só tipo de aquecimento. E se a gente enxerga, eles têm um aquecimento solar. Significa que o aquecimento não entra no consumo. E o segundo consumidor que eu estou mostrando aqui, ele tem um aquecimento HVAC, com um aquecimento elétrico, praticamente um sistema muito parecido com um ar-condicionado, com um sistema centralizado, onde todo o tempo o ar-condicionado está automaticamente seteando a temperatura mais confortável. Mas dá para enxergar que no aquecimento solar, a gente pode enxergar que não existe em certos dias um pico, ele começa a ser muito mais irregular que quando a gente fala de um aquecimento elétrico, onde já se enxerga que é o pico. E ainda assim, os padrões de consumo diferem muito de um consumidor com aquecimento solar com um aquecimento de consumo HVAC. Para terminar, eu queria deixar como considerações finais. Os métodos de aprendizagem profundo são usados de forma mais pura. Geralmente ainda não se fala muito, como eu mostrei, né, de otimizar os parâmetros, já se considera que já foram otimizados. Quando a gente trabalha com os métodos clássicos, são apresentados com alguns métodos de otimização e também com métodos de extração de características. As métricas na previsão foram centradas em o erro MAP e o erro médio MSE. E também eu queria parar para a importância de pensar sobre mudanças de consumo conforme a tarifa, com a microgeração, a entrada dos veículos elétricos no consumo residencial. Bom, eu acho que isso é tudo. Bom, muito obrigado, Ana Karen. Acho que foi bastante didático, foi muito bom que tu não entrou no detalhe do equacionamento, porque realmente para uma apresentação para o público em geral assim fica muito pesado.
Então, eu gostaria agora de propor uma atividade, não? Eu gostaria de dividir o grupo aqui em seis subgrupos, durante curto, assim, 3 minutos, para vocês conversarem um pouco sobre a apresentação e cada grupo propor uma pergunta para a Ana Karen, tá? O que vocês acham? Eu vou dividir vocês, então, em 6 grupos de forma aleatória, tá? E vamos trabalhar bem curto, 3 minutos para vocês conversarem o que acharam da apresentação e fazer alguma sugestão, alguma pergunta sobre a apresentação, certo?